dia, boa noite. Meu Deus do céu, hoje elas estão muito animadas. E aí, pessoas, como vocês estão nessa semana cheia de acontecimentos, né? Muitos. Qual é o primeiro da semana, hein? Meu Então, Deus. eu fiz uma lista, só que eu deixei no telefone. A gente tá gravando agora com 2 Porque a gente quer alimentar o nosso TikTok Exatamente. também, né? Colocar coisa de conteúdo que preste. É verdade, TikTok lá, Made in Eva, né? Made in Eva. Made Made in in Eva. Eva lá no Então, por TikTok. favor, você siga-nos nas Ela redes tá sociais. mandando, então se obedece. É, tá bom? Bora falar. Olha, gente, coisa mais linda. Fofo, né? Ó, tá um cheirinho tão gostoso aqui, se vocês souberem. Então, daqui a pouco a internet vai ter isso. Daqui a cheiro. pouco. É. Eu vi alguma coisa de teletransporte já. Isso daí é do... Mas é essas teorias da conspiração, né, gente? Então, eu só falo, não acreditar. Vamos devagar, né? Porque também é assim. Começamos por onde? Rei Charles, começamos por... La Palmirita. La Palmerita. Oh, vamos falar da Palmeirinha, gente. Ela é tão fofinha. Era, né? Uma senhorinha tão fofinha. Eu gostava muito da Palmeirinha. Nossa, eu assisti... eu sou tia, né? Então eu assistia Mulheres desde Clodovil. Meu Deus! Minha madrinha me ensinou a assistir, passava a tarde inteira assistindo aquilo ali, gente, adorava. Ainda assisto, gente, adoro Assiste Gazeta Mulheres. Gazeta, gente, você acredita? Assisto. Meu Deus. Assisto Regina Volpato. E aquela outra lá do... Como que é o nome dela? A Kátia Fonseca? A Kátia Fonseca tá na Band, né? Ah, ela é da Band. Mas eu assisto o Mulheres, entendeu? Ah. Então, quem tiver no Mulheres, eu vou ver. Então, eu assisto programa. se tiver no Mulheres é importante. Se não tiver lá, eu assisto. Se não tiver, eu não assisto, entendeu? Muito bem, querido. Nossa, mas assim, a Palmeirinha foi Tava vendo a história de vida dela, né? Foi uma mulher que começou a fazer sucesso com 63 anos na televisão. Então, teve uma vida aí toda sofrida, que ela sofria abuso do marido, né? Que bom. E ela que sustentou e formou as 3 filhas dela. Então, assim, todo o meu carinho e admiração. É a história da típica mulher brasileira, né, gente? Das que conseguem, né? Porque ela foi uma mulher que do nada, ela fez uma coisa que não era muito comum na época, né? Que era fazer docinhos, bolos, salgado para vender para os vizinhos. Ela começou vendendo para os vizinhos salgados. E aí foi, ganhar a proporção que ela ganhou. Foi criticada na televisão porque ela não falava no plural e essas coisas todas. Aquela né? coisa, né? Como se isso tirasse a sabedoria dela. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Eu fui muito corrigida do jeito de eu falar, né? As pessoas me corrigiam em público. Eu acho isso horroroso, eu não faço isso com ninguém. E ela mesma não sabendo, porque as pessoas acham que porque a pessoa não sabe falar ou não teve estudo, ela não tem sabedoria. Sim. E aí muita gente prova ao contrário. É verdade. Que diga-se de passagem, no vídeo passado você mesma se corrigiu, né? Então, tipo assim, eu não falei nada. Ela mesmo. Não, eu gosto de me corrigir também, né? Que a gente tá aqui pra evoluir. Mas quando as pessoas te corrigem querendo te humilhar. Ah, não, aí. Acontece muito isso, né? Eu também não faço. Não. Ai, deixa a pessoa falar depois. Mas eu passei muito por isso. Acho que por isso meu trauma de não querer falar, mas agora eu vou falar. Agora, e outra, também eu nem, na verdade, tipo, eu não fico corrigindo, mas se você for parar pra pensar, como é que você vai corrigir depois? Depois já passou. Você vai chegar pro professor e falar assim, nossa, você falou errado. Não, então tipo, não fala. Então, exatamente. Você é professor? Você é professor de gramática, de português, né? Então. Não, o que eu falo no geral, né? Tipo, vai ficar corrigindo as pessoas. Exatamente. Se for alguém que é muito íntimo seu. Eu aceitaria o professor Pasquale me falar. Eu não abri a boca perto dele. Não abri a boca. Uma vez eu vi o Cortella no shopping e eu falei, eu fiquei lá admirando de longe. Né? Vai que você abre a boca e sai. Nossa, pra correr o risco, né? É grande, é muito grande. Bueno, a Palmeirinha, então, deixou um legado para as mulheres, né? Tipo, para as meninas novas, a questão de cozinha, que isso daí, ó, eu vou te falar uma coisa. Acho ridículo quem tem receita e não passa para as pessoas. Se você sabe fazer alguma coisa, se você tem alguma receita, passa para outra pessoa, sabe? Tipo, uma vez eu tava falando com uma pessoa, ela falou assim, não, eu não falo, essa receita é de família. Que bobagem. Aí, me deu vontade de socar, mas eu falei assim,
Se ela não passa, não passa, né? Então, beleza. Vou falar. Eu acho uma bobagem, cara. Ai, tipo, o que eu vou fazer com essa receita? Sei lá, vai ganhar milhões de então, nossa. Como se fosse fácil, né? Tanta tipo receita tem. Fora que receitas são de domínio público, né? Não tem isso, né? sabe? É porque tem um jeito especial De fazer. né? Tipo, O que tem era? gente. Fiquei curiosa. Eu acho que era uma torta de frango. Ah, nossa, tem tanta torta Ou, de frango como se não era torta de frango, era um bolo de chocolate. Entendi. Alguma coisa Ó, assim. amiga, tem 200 mil receitas de bolo de chocolate e torta de frango. Você vai testando cada uma delas até chegar lá, né? É que isso, eu queria evitar esse teste de falar. Eu só queria... pular aí direto pro negócio, entendeu? Eu falei, beleza, então. Sacanagem, né? Aí por isso que me desestimulou. Eu sou uma pessoa frustrada na cozinha por causa disso. Meu Deus! Nossa, não sabia que era por causa disso. Isso é novidade pra mim. Tô chocada. Seu trauma de cozinha. Entendi. Tipo, aí a pessoa não passou, ficou por isso mesmo. Aí você nunca mais viu ela em... Tururu. Aí eu falei, não vou cozinhar mais. Ai, Tipo gente. isso. E qual outro assunto que te chamou a atenção essa semana? Ai, me chamaram a atenção 3 assuntos. Um meme, a coroação do rei Charles. Você não é da realeza, por isso que tá falando por isso, isso. deve ser por isso. Não sou da Recalque, realeza. recalque. Eu sou plebeia. E Rita Lee, né, gente? Nossa, quem não sabe cantar uma música da Rita Lee? Outra... são personagens que traçaram caminhos de liberdade feminina de formas diferentes. Sim. Uma Eva e uma Lilith. Olha que doido que a gente comentou, né? É verdade. Porque a Rita Lee, ela era toda revolucionária, quis mudar, ela mudou muita coisa também, né? Ela ajudou nesses movimentos de liberdade feminina. E desde sempre. E as próprias letras, né, das músicas, assim, muito verdadeiras, tocavam, assim. Eu tava escutando aquela música, eu não sei como que é o nome, acho que é Amor e Sexo? Que fala do que o amor é que é o sexo. Amor é sorte. É linda essa música. Sabe? Então, assim, eu achei tão linda a letra. Tipo, realmente, se você for simplificar e deixar para as pessoas uma forma simples, olha, eu penso dessa forma, e que eu acho que a maioria das pessoas, no geral, pensam, é realmente isso. Tipo, você colocou... Muito verdadeira, né? É verdade. São verdades simples e que ela colocou na música. E eternizou. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de ninguém. Fã assim, desses fãs de ficar guardando coisa, tietando, correndo, não sou. Mas eu gosto de muitas coisas. E eu gosto muito da Rita Lee, eu gosto muito da Cássia Eller. Adoro ela. Nossa, aquele acústico da MTV. Engraçado que o que eu mais gosto da Rita Lee também é o acústico MTV. Eles conseguem fazer um marco ali das melhores músicas delas, né? E a MTV deixa sempre um marco que esses CDs, assim, que são feitos, são sempre os melhores pra mim, da MTV, assim. Então, pra mim, eu também gostei bastante. E aí eu acho que ela trilhou muito esse caminho aí, né? De ajudar pra gente chegar onde a gente chegou hoje e continuar. Precisamos de mais Rita Lees. Sim. Qual música você gosta mais da Rita Lee? Gente, eu canto todas menos o nome de nenhuma. Foi tocando durante a semana, né? Que aconteceu. Cada programa mostrava. Eu sei cantar todas, não sei o nome delas. Então, eu também não sei nome de música, mas eu acho... Mas acho que isso se chama, sabe o que? Idade. A gente vai colocando na HD aquelas coisas que... Eu tô me chamando na caruda. De velha não, amor. Eu sou uma pessoa experiente. Ótimo. Ela é experiente. Eu sou experiente, tá? Eu sei fazer uma torta de frango. Então por que não faz? Eu já fiz e você já fez. Exatamente, gente. Ela cozinha muito bem, de verdade. E agora, o Rei Charles. Gente, a coroa, né? Eu não... Vamos para teorias das conspirações? Vamos. Tava vendo esses tempos aí, porque aí dessas pessoas que eu tava vendo, tava falando assim,
como que a Inglaterra, né, o Reino Unido, que é uma ilha, tamanho do conseguiu dominar o mundo durante tanto tempo. Porque eles dominaram, né, boa parte dos mares. Como, gente? Forças ocultas. Forças ocultas. Tem vários podcasts aí do povo do mundo do ocultismo falando, né, que a família real, ela é toda envolvida, desde a Rainha Elizabeth, não desde, né, mas ela era, você vai lá de trás. Até porque como é que você mantém um império daquele tamanho? Isso era uma coisa que eu também nunca tinha entendido. Nas aulas quando a gente vai estudar história, a gente estuda a parte de história dali da Europa, eu falei, mas como uma ilha desse tamanho consegue impor esse poder todo? Porque durante muito tempo os caras dominaram os Estados Unidos, né? Ali era tudo dominado pela Inglaterra. E era assim, não é que eles tinham meia dúzia de pessoas para pôr lá e conseguiam dominar o lugar. É uma coisa muito louca, né? Mas aí vem a questão da linhagem, né? Que é super importante isso. Tipo assim, a gente não tem noção de como é isso. Mas a linhagem da Rainha Elizabeth vai muito além dali das terras do reino, digamos assim. Sim, eles né? vão. É uma coisa que é muito. É o que você falou, muito lá atrás. Mas ficou ali. Permaneceu, não saiu e tá se perpetuando. E não é só de permanecer, é a questão da expansão. Sim. Quando eles colonizam a América do Norte, eles colonizaram o Canadá, eles colonizaram. Tem mais? Eles têm um monte de colônia. Eles foram devolvendo, com o tempo os países foram querendo de volta. Mas tem várias colônias britânicas. O que eu falo é que naquela época não se tinha tanta gente para você ficar, para dominar a região. Entendeu? E como é que isso funcionava? Muito, né? Como é? Tá no cosmos. Não sei se vocês repararam, a família real adora ir pra África, né? Ah, é? Aonde o príncipe William pediu Kate em casamento? Ah, é verdade. Ela é sul-africana? Não, tem nada a ver. O que será, né? Mas a magia africana lá, dos povos africanos, verdade. é uma das mais temidas e mais fortes, né? É um povo muito ancestralizado, né? Então, vai saber o que esse povo foi fazer lá, se foi só pedir, né? Olha, a mão, se foi pedir a mão e outra coisa, não sei. Foi pedir a mão, o corpo, a alma e tudo. Já dá tudo aí pra mim. Olha, eu tenho uma teoria, na verdade, não é que eu tenho, são teorias daí do YouTube. Que a Rainha Elizabeth, ela tinha lá o seu fiel escudeiro, né? Conselheiro, e que inclusive ele foi até um espião tem um nome, KGB. Russo? Não, a KGB é russo e a outra que é dos Estados Unidos, como que era o nome mesmo? CIA? Não é CIA, não? É outro nome. E eu Shield. sei... Ele tava com os Vingadores. É tipo isso. Pronto, acabou minha teoria. Perdi o fio da meada. Não, é sério, calma. Então, eu não lembro o nome. Porque tem a Scotland Yard, que é a inglesa. Aí a gente tem a CIA. Aí a gente tem o FBI. Isso. Aí a gente tem a KGB na década de 90. Isso. Aí eu já também não tô sabendo as outras polícias. Ai, caramba. Eu esqueci já. Mas ele fazia parte, né dessa coisa escondida, assim, espião, essas coisas assim, que é tudo envolvidaço com essas coisas. E ele, tipo, tinha poderes ocultos. Então ele era da Hydra. É sério? Ele tinha mesmo. E aí, por isso que, tipo, talvez, né? Não sei, isso eu tô confabulando. Acho que toda vez que a rainha precisava tomar uma decisão... Procurava um oraculista dela lá pra ver. Eu não desacredito dessas teorias, não. Tem eu tava vendo sobre as bandas de rock que fizeram pactos, né? Sim. Aí eu não conheço banda de rock, mas tava falando do Yes, do Led Zeppelin, o Kiss também, ele é uma banda que tem lá os pactos deles, que ele tem até uma música que ele fez em homenagem a um demônio, que a galera ovacionou. Eu vi que teve o Monster Rock, alguma coisa
assim. Sim, teve. E a galera cantando, delirando ali naquela música. E aquela música ele fez para um demônio, né? Pra dar, porque quando você faz os pactos, você tem que dar alguma coisa pra receber em volta, né? Aquela leizinha básica, pra gente não ficar repetitivo. E aí, eu me perdi. O que eu tava falando? Tava falando dos pactos. Ah, lembrei! O Led Zeppelin, ele comprou uma casa lá na Inglaterra, é uma mansão super famosa. E essa mansão, ela foi do Aleister Crowley. Ah, tá. Burlesquini. Ok, Tá, ok. agora vamos falar sério, eu tô toda sua, né? A mansão Burlesquini. E essa mansão, eles abriram muitos portais Certo. lá, fazendo magia Os oculta. rituais. Aí eu lembrei muito do Sandman. Porque o primeiro capítulo de Sandman, o Roger Broderick lá, que é o cara, que é o mago, filho da mãe que pega o Sandman. Ah, sei. Ele mora numa super mansão e ele é mago e as pessoas, os iniciados dele estão lá. E tem toda aquela parada. Eu falei, nossa, será que ele... Fizeram uma alusão? Porque o autor de Sandman, ele é ocultista. Sim. Uma coisa que eu andei percebendo, assim, nos meus estudos é que a Inglaterra é o berço do ocultismo. Até por conta da questão da igreja, né? Depois que o Henrique rompeu com a igreja católica, eu acho que deixou mais aberto para as pessoas não ficarem presos a uma religião. Sim, mas também aquela parte da região da Romênia, tipo aquele Até também, né? Só que eles misturam isso com o catolicismo, daí eles levam lá eles vão levar lá para a categoria de fé, milagre, essas coisas, né? Mas tem tudo. Rússia é o berço de feiticeiro. É o berço dessa galera aí. Eu tava vendo a história do Rasputin. Assim, são pessoas, gente, que vocês vão falar assim, ai, não tem credibilidade, ai. Então, a história, cada um conta uma história. É uma pessoa polêmica, então você não vai ter as pessoas, né, uma grande parcela apoiando esse tipo de gente. Exatamente. Mas, por exemplo, a Blavatsky, se eu não me engano, também ela é dessa região, daquela região da Rússia, Polônia. Aí tem... Ela também foi muito questionada como picareta, mas os estudos, os livros dela, todo mundo estuda. Qual que é o primeiro nome dela? Helena Blavatsky. Helena. Que é um livro assim que eu vi esses dias a Márcia Sensitiva falando, que é um livro que você pega pra ler, que ai meu Deus do céu! Porque a leitura é difícil, gente, a leitura é densa. É um livro que você não vai, vou ler. Não é. Exatamente, tem que ter um propósito. Você tem que ter leitura antes, de livros mais fáceis. E alguém te explicando, né, te dando uma pincelada. Igual o Eliphas Levi, também outro cara que você lê, você não entende nada. Por quê? Porque você precisa ler outra coisa, não é um livro que eu não leio. Não leio ele, mas já li outros, assim, então... não, são leituras, eu acho que quando você tá preparado, você vai chegando nelas, né? Então, mas você sabe que disseram que a questão do Aleister Crowley, ele não foi tudo isso que as pessoas falam? Ele era também considerado um picareta. Então, Mas todo mundo que mexe com o ocultismo, a religião dominante vai colocar esses caras nessa casa. Sim. E ele nunca... o Aleister Crowley, ele é um telemita. Então, para ele, o que é? O telemita, ele trabalha com a verdadeira vontade. Entendeu? Que é isso o que é muito importante. A camiseta que o Jay-Z tá usando aí, que o pessoal tá falando, é isso. Ele trabalha com a verdadeira vontade. Só que Faz o que tu queres, que há de estar na lei. É assim. Então, mas aí você tem que ver o que você... Uma coisa que a gente não tem noção é o que a gente verdadeiramente quer. Eu tava fazendo exercício esses dias com meu marido. Falei assim, tá, vamos trabalhar nesse propósito aí. O que você verdadeiramente quer? Você não chega, porque primeiro você tem que estar muito esclarecido e você tem que estar muito limpo de acontecimentos externos que afetam a nossa maneira de pensar e agir. Sim. Então, o que realmente você quer? Você sabe? Não, a gente não sabe. É muita meditação, por isso que esses caras trabalham com gnose. Por isso que esses caras trabalham... E são processos meditativos que não é só você sentar lá de perninha cruzada e ficar... entendeu? Não é.
Vários tipos, tem tipos que as pessoas vão concordar, tem tipos que as pessoas vão achar que é muito esquisito. Então, envolve muitas E coisas. também tem a questão do, não sei se o cultista faz, ou acho que todas as religiões praticam a questão do jejum, porque é para você elevar o seu nível espiritual. Mas o ocultista faz porque quando você faz o jejum, você entra em estado de gnose. Você faz o jejum e a meditação. E aí você entra em contato com o seu mentor espiritual, o eu supremo, Deus, o que você quiser chamar. Mas assim, os caras ficam tipo 3 dias. Não, então é porque você falou dessa questão de estar com a mente limpa e tudo, mas por quê? Porque o jejum ele te propicia isso, né? Sim. Então assim, clareza mental, aquela coisa de vulcão assim que você não consegue organizar os pensamentos. Quando você prolonga um jejum, você consegue ter mais clareza, mais calma, pensar com mais, como é que eu posso dizer, com mais calma nas decisões também que precisa. E ao contrário do que as pessoas falam, que você vai, tipo, cair duro, vai passar. Não. Isso são sintomas das coisas ruins que a gente come, na verdade. Né? Não, tem um... Eu tava vendo um documentário, não um documentário, é um artigo científico de nutrição. Um moço tava obeso lá nos Estados Unidos, pesando quase 200 quilos, e ele fez jejum durante 1 ano. Eu vi isso, é o mais famoso de todos. E o jejum ele só bebia água. E o cara se recuperou de todas as doenças que é a obesidade. Diabetes, colesterol, pressão alta, tudo. O cara se recuperou. Agora isso tá na verdadeira vontade dele ou tá no processo, né? Talvez nos dois? Pode ser. Entende? São coisas que a gente, eu digo eu e acho que a maioria das pessoas não estão dispostas. Você tem que querer. Né? Eu acho que ali no caso ele quis, né? Eu acho que não é só querer, é querer e ter as coisas casarem pra você fazer. A gente que vive numa vida moderna, né? Tem família, tem filhos, né? Imagina eu fazer 3 dias de jejum com 2 crianças em casa e um marido. Aí não dá, né? Até porque quando você faz jejum, seu corpo entra em estado de letargia. Já vai ficar aquela... Você vai dormir muito, porque é o sono que vai te alimentar. Então, por isso que seus caras sonham, tem visão, tem que lá. Mas não é nada de coisa de outro mundo, é simplesmente o seu corpo se limpando, né? E o seu corpo se conectando com o eu maior também. Então, também, isso, exatamente. Que alguns vão falar que é com Deus, com o anjo da guarda, então são processos, sim. né? Agora, você acha que a questão do rei... Agora ele é rei, né? Rei Charles. Finalmente, né? Falamos rei Charles. Tem uns 15 anos aí de reinado, né? Você acha que... A mãe comeu 70. Ai, que dó, que vai trabalhar mesmo. Vai trabalhar? Nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Mas você acha que os meninos vão dar continuidade? Tipo, da parte do... Do William? Eles estão lá na posição que estão porque o povo quer, né? Teve É uma coisa engraçada, né? As pessoas não... acharem legal ser subordinado, não, ser plebeu, súdito, né? Súdito, subordinado. Ser súdito. Enfim, vai entender a cabeça das pessoas, né? Será que é porque é aquilo, né? Tipo, se não tiver alguém pra falar o que você tem que fazer, você não vai saber fazer? Não, porque eles não mandam em nada. Nada, eles não mandam. Não pode ter nada. Quem manda é o primeiro-ministro e o congresso deles lá. Ah, tá, entendi. Ou você tá dizendo da família da família real. Não, da família real toda. Ali ninguém manda em nada. Eles só tem um monte de terra porque eles são... Então, mas vai dar... Ó, o William tem 2 meninos, né? Sim. Eu gosto acho que é o mais novo, que é terrível. Aquele ali vai fazer o pai, ó. Mas você acha que ele vai, tipo, seguir? Porque, assim, já perdeu muito a questão da realeza, assim, já com a Kate Middleton já perdeu um pouco. Como assim perdeu? Ela não seguiu, tipo... Não é que ela não seguiu. Quebrou-se alguns protocolos, mas bem mínimos. Ao contrário da outra, que, tipo, quebrou total. E tanto que ele rompeu lá com a... Tá falando da mulher do Harry. Do Harry, Entendi. Você meu inglês tá ótimo. Harry. Aí, tipo, não rompeu, mas rompeu, né? Rompeu, né? Perdeu um bocado de terra lá, né? Então. Não, eles não têm nada, na verdade, né? Quem tem são os de sangue. Então, os filhos dela têm.
Ela não tem porra nenhuma, ela só serviu pra carregar. É igual a Kate. Elas são figuras necessárias, mas são peão no jogo, né? Então, É um jogo, exatamente, é um jogo, exatamente. Eu cara. acho ruim isso, pensar por esse lado. Mas é assim que a Europa funciona, né? Não sei se a Áustria ainda tem. Tem alguns impérios que ainda tem, né? Que rei, rainha, É. príncipe, princesa. Dos sheiks também funciona assim, né? Mas Tipo, lá é mais fechado, né? Lá é uma parada mais. mas você não vê ninguém sucedendo o trono, não, a linhagem, sendo mulher, né? Não, só homem. Você tá falando de um país Então, mas aí totalmente se acaba, conservador. se acaba, tipo, Não acaba. e se nasce uma menina? Mata. É assim, entendeu? Não sei. Eu tô brincando, mas eu não sei. É complicado. É complicado. Eu acho que eu me sinto muito, como é que fala? Se for parar pra pensar nessa questão de, tipo, eles não têm nada. Tipo, você não tem autonomia na sua vida. Não tem. Você não tem vida, né? Você já nasceu sem vida. Você já Exatamente nasceu porque você não é uma pessoa, você é uma instituição. Então, sabe? É complicado. É estranho, né? E aí, quando as pessoas não querem, aí sai. Só que sair não é tão fácil, né? Ver o que aconteceu com a Diana. Eu sou apaixonada pela princesa Diana. Quando eu era criança, eu via aquela... Né, lá era o estereótipo da mulher perfeita e tal. E ninguém sabia, né, o que ela passava ali entre quatro nos paredes. bastidores. Né? E deve ter sofrido horrores. Muito. Horrores. E aí você vê, né? Não importa, que engraçado, não importa qual a classe social. Tipo, ela era a princesa ali do mundo. Porque vamos colocar que os olhos do mundo sempre estão voltados para a família real da Inglaterra. Sim. Certo? Vamos colocar assim. Porque a gente não ouve falar de nenhum outro império, nenhum outro reinado tão importante quanto esse. Eu acho que ele é famoso. Então, tá sempre na mídia. Ele é famoso no sentido de, como tem muitos escândalos, e os tabloides Mas teve ingleses, mais eles da gostavam, Diana pra eles era uma novela, né? Sim, aquilo. então. Aí, tipo, não tem classe social. A mulher sofreu o pão que o diabo amassou. A gente sofre um pouco de água Sendo pobre, sendo rica, sendo rainha, sendo princesa. Gente, não dá. É difícil. Não dá. Rei Charles Moody's, por favor. Até a história da própria Rainha Elizabeth, né? Eu assisti lá a série, óbvio que é uma série. A The Crown? É. Eu assisti até a Diana querer se separar. E depois eu não vi mais, que ela já vai morrer, aí eu fiquei triste, larguei a série. Ai, que horror. E ela foi, primeiro que ela não estava nem na linha de sucessão. Foi uma fatalidade. Ela não foi educada para ser rainha. Ela estava ali entre os coadjuvantes. Tipo a família real tem. Eu tava falando, o Harry, ele tá em 20ª linha de sucessão, depois de tantos filhos que o William fez. Então, tipo, se cai um avião com todo mundo dentro, isso não vai acontecer, porque eles não andam juntos, né? Mas ela foi tipo, azarão do negócio todo. Zero representatividade da família. Zero. E aí ela teve que... Nem como mãe, né, cara? Não tinha autonomia nem como mãe, porque, tipo... Não pode, não tem. Ela, a partir do momento que ela se torna rainha, ela se torna uma instituição. E é muito complexo uma pessoa ser uma instituição, porque você não tem as suas vontades supridas, né? Exatamente. Vontades, desejos, não pode, frustração. Não pode chorar, não pode fazer nada. Porque senão eu seria a rainha de copas. Cortem as cabeças, né? Meu Deus, que maldade. Não, mas são exemplos de reinados que não tem controle, né? Que não é assim que funcionam as coisas. Exatamente. Nossa, e é um jogo de cintura que é uma paciência que tem que ter. Nossa. É que não entra... E o Charles não tem essa paciência, cara. Não, ele já tá... Se bem que hoje em dia também não chega tantas coisas pra... Não sei, né? Tô meio por fora, faz tempo que eu não visito a família real. Chique. Tipo, a gente teve grandes acontecimentos no reinado dela. A gente teve 2 guerras. Nossa, a gente teve a Guerra Fria. Então, foram coisas... A bicha viveu uma pandemia, cara. E sobreviveu a uma pandemia.
Então, ela viveu muitas coisas e eram Sim. coisas importantes, de decisões importantes. Talvez esse cara não viva isso, entendeu? Talvez não, eu acredito que ele não vá, né? Então, Porque aí ele só também o já tá mais destino pra de- lá. Tá mais pra lá do que pra cá já. Enfim, mas eu acho Olha, que... mas nada me incomoda mais do que a mulher dele. Sério? Eu fui assistir a série, aí eu peguei um ranço. Gente, quem assistiu The Crown deve pensar que nem eu. Será? Eu não assisti. Porque a Diana sofreu muito por causa dela. Sim. Né? E aí eu... E, querendo ou não, ela era a queridinha, né? Tipo, a Diana Ela era a era queridinha, a né? princesa do povo, Ela era né? a princesa. Ela que era o primeiro lugar, era dela. E ela já não tem uma cara assim que ajuda, né? Ela já não tem um carisma, né? A segunda? Como que ela chama, gente? Camila Parker. A Camila Parker, ela não tem carisma, né? Ela tem aquela cara amarrada, tipo... Do jeito que parece que tem que ser. Por isso que a Diana também era tão odiada, assim, tipo, Pode ser. dentro da família. Porque ela era mais sorria, popular, né? então. Ela ia lá, ela abraçava o povo, Nossa, eu lembro de uma reportagem que ela abraçou um menino com AIDS. O povo queria morrer. Nossa, isso foi emblemático. Foi, assim, ela foi uma... Ela rompeu vários paradigmas também ali da família real. Sim. E os filhos dela, eu acho que foram muito por esse lado também. Apesar do Viram. William tá cometendo as cagadas agora, né? Mas... O William, Tá rolando uns babados aí que ele tá traindo a Kate. E que rolou umas brigas lá na casa real. ixi, Agora, qual casa real, eu não sei. Em Kensington ou em Kill. Eu descobri que tem uma casa que chama Kill. No The Charlotte. Né? Tá assistindo vou outra assistir série. The Crown também, tá? Só pra não ficar por É fora. muito bom. The Crown, ó. O inglês! The Crown. The Crown. É uma série muito boa porque você entende o contexto geopolítico do mundo acompanhando a série. Porque ela passa, acho que ela passa uns não sei quantos primeiros ministros por ela. Então o Churchill, ela tinha uma relação muito boa com ele, mas assim, ele não era lá, sei lá, uma boa coisa, né? Mas quem tá na política, né, gente? Quem né? Confuso, é difícil. Então, você tem uma pincelada, né? Da história geopolítica do mundo ali, porque ela foi muito participativa e tal. E aconteceram fatos muito importantes, né? No mandato dela. Então, vale a pena assistir por isso. Porque a parte de ficção, você vai passar raiva. Não, isso aí eu já tô preparando. Aquelas caras. E as gravidez, que ela passa tudo sozinha. Todas as gestações ela passa sozinha, enquanto o marido dela tá. Ele era da Marinha. Aí passava um tempão lá na costa da África. Sei. E falei, nossa, ele deve ter um monte de herdeiro por lá. Com certeza. Com certeza. A bichinha sofreu, viu? E falar em série, você falou do Sandman, eu assisti, só que eu deixei o último episódio, não assisti o último. Sabe aquele negócio assim, não sei se vocês têm isso também. Tipo assim, putz, vai acabar o último episódio, vou fazer o que da minha vida? Não vou ter sentido. É bom demais, né? É muito Nossa, é muito bom, gente. É apaixonante. É muito. Fora que ele é lindo, né? Nossa, o cara que pegaram pra fazer, ele ficou muito bom, né? Que ele ficou muito um ser assim, que você não consegue identificar. Exatamente. A cena dele, na hora que ele é pego, que ele tira a capa assim, você vê o corpo dele, você não sabe se é humano. É muito legal. bom. Esse ator é excelente. Acho que, tipo, não poderia ter sido outro. E também o cara que é o... Quem que é aquele personagem lá do óculos, o loiro alto? Ele é um nome... Você quer saber o nome real dele? Não, da série mesmo, o personagem. Ai, putz, esqueci o nome dele. Pois é, e ele é maravilhoso também. O papel ficou excelente. Tem ódio dele. Eu tenho, mas eu... Mas o cara é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom demais. Adorei. É o que abre os olhinhos das pessoas e por isso pra ver. Eu adorei. Ai, mas assim, pra mim, o melhor... Eu vi 3 vezes essa cena e ainda tô assistindo de novo, vou ver de novo. É a cena do violinista.
Você chegou a ver a cena do violinista? Tá mais pro final? Tá bem. Ah, então não. Nossa, porque quando ele não voltou, né, pro sonhar, Sim. alguns saíram pra procurar ele, Isso. alguns sonhos, e alguns Essa sonhos parte eu fugiram. Que ele fala bem no comecinho. Aham. E o violinista saiu pra procurar ele. Nossa, assiste. O violinista é lindo demais. Porque Então, o eu não cheguei violinista nessa parte. não vou te falar o que é. Ela já ia me dar Ah, spoiler. nossa, olha, é uma série lindíssima, eu acho É maravilhosa. verdade. Eu tô esperando a. Eu, assim, fico chocada com a inteligência pra esse tipo de roteiro. Nossa! Ah, amor, esses caras. Mas é o que eu tava falando, é que fica repetitivo. Mas o autor de Sandman, do cara da HQ, é o cotista. Então o cara tem todas as leituras. Por exemplo, o ritual que prendeu ele lá, aquilo ali existe mesmo. É feito com pó de ouro, tem todas as paradinhas, existe no rolê. Então, mas assim, não é só ele, tipo, tem muita gente também envolvida, né? Sim. Não, tem roteirista, mas toda essa galera trabalha pro mesmo lugar. Exatamente. Todo mundo tem que saber de cabala, todo mundo tem que saber de mapa astral, todo mundo tem que saber de Nossa, é ocultismo. muita inteligência pra fazer um roteiro assim. Eu achei excelente. Eu achava, quando eu tinha essa visão, quando eu assisti O Senhor dos Anéis, Sim. falei, nossa, como uma pessoa pode, né, pensar, criar uma língua, tipo, tirar isso da cabeça. Ele não tirou da cabeça, ele foi lá em documentos antigos, ele foi lá no Egito, ele, sei lá, foi lá nos documentos históricos nórdicos. O cara só fez uma coisa que a maioria das pessoas não quer fazer, estudou. E lê. Ele estudou, leu e falou, pô, vou escrever um livro. E fez um livro magnífico, entendeu? Falar nisso, leia Senhor dos Anéis, compra o pocket lá, o do Senhor dos Anéis que tem toda... A minha cara, ler Senhor dos Anéis. Ah, gente, é muito bom! Eu não li não, eu vi o filme mesmo. Então, eu comecei a ler só na primeira parte, assim, do primeiro livro, né, que é A Sociedade do Anel. Meu, é fora de série, é fantástico. Ah, eu acho que ele é igual ler o dos dragão lá, como que chama? Game of Thrones. Como a Game of Thrones e o outro, o Harry Potter, Harry Potter também. né? Não Também. li nenhum, gente. Esses daí foi tudo no cinema. Ah, eu também. Na verdade, assim, o do Senhor dos Anéis, meu, eu assisto uma vez no mês, eu assisto. Mentira, é verdade. Sério, eu amo Nossa, demais esse Eu filme. gosto de pôr pra dormir, é ótimo começar a fazer aquelas cachoeiras. aquelas coisas. Só que eu gosto do Retorno do Rei e eu gosto. O que eu mais gosto é o Retorno do Rei. O Danger of the Dragons, que tava no cinema, não sei se ainda tá, ele é muito parecido com o Senhor dos Anéis, mas ele é mais. Ele anda, né? Ele é um filme. Mas ele é daquele. Ele do desenho lá, Caverna do Dragão? Não, ele é do jogo, Danger of the Dragons. Ah, tá. Mas os personagens do Caverna do Dragão estão lá. Porque o tabuleiro é lá no filme, a arena que eles estão lá batalhando é o tabuleiro do RPG. Só que é um tabuleiro que se mexe. Sim. Aí a gente assiste e falei, o pessoal da Caverna do Dragão tá fazendo isso. Só que tava faltando a Winnie, tá? Esqueceram de. A Winnie não tava. unicórniozinho. O unicórniozinho não tava. Que fofinho. No filme, não sei porque deveria. Muito bom. Ai, do rei, não quero mais falar do rei. Ai, saco, não quero. Chega. Gente, falando nisso, ó, primeiro, tem que ir lá pro Instagram, compartilhar as coisas que a gente coloca lá. A gente não, né? A gente coloca. E também no TikTok, viu? Estamos no TikTok. De novo, vou falar. Segue lá, compartilha, se inscreve no canal. Verdade. Compartilha este canal para todas as pessoas que gostam de ficar conversando sobre reis, rainhas, sobre palmirinhas, sobre Rita Lee. Nossa, aqui são Sobre o que assuntos- acontece, né? Exatamente, sobre o que acontece no mundo, na semana, no dia. Então, E na nossa cabeça. na nossa cabeça, principalmente, que acontece muita coisa. Não, porque é muito complicado, né? É tudo muito complicado, tudo muito difícil. Hoje em dia a gente não pode dizer nada. Tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, Eu fico com medo de tomar um processo. processo de quê? Ah, não sei, falar uma besteira e falar assim, olha, essa menina aqui falou isso aqui. E eu vi... Nós vamos ter que ir tudo preso, não temos dinheiro pra pagar advogado. Não processa, Bom. gente. Não liga pro que a Não gente processa. fala. Não liga, São apenas duas camponesas. São duas doninhas de casa, entendeu? Exatamente, gente, por favor. Acho que dos acontecimentos da semana foi isso. Pra finalizar, eu tava vendo o meme que eu recebi. Não é um meme, na verdade, né? Era
professor não sei se era de história ou de economia, explicando o que era burguês, né? Ah, eu Você vi. viu? Eu achei... Era advogado. Era advogado? Era advogado. Era uma pessoa inteligente. Ele explicando o que era o burguês, pra você que se acha, né? Pra você se achar rico, né? Que ele virou e falou assim, se você tem 1 milhão na sua conta, você não é rico. Pobre. Se você tem 2 milhões, você não é rico. E isso é uma coisa muito interessante, polêmica, mas muito interessante de se falar. Não estamos falando aqui em questões políticas, nada, vamos consciência, né? Quando o Marx foi estudar e ver essa parada aí, ele chegou à conclusão, né, do que tinha burguesia e proletariado. E o cara tem livros aí do tamanho maior que uma bíblia, né, para ler. Quem quiser, fica à vontade. E aí o burguês, ele não trabalha, tá? Ele não é obrigado. Ele administra os bens dele, ou o dinheiro que ele tem. O burguês ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele é essa pessoa. Aí a pessoa fica, porque fulano é burguês, porque fulano é burguês. Burguês é o cara que você nem vê. Talvez você nem conheça. E não é porque você ganha o salário mínimo. Você pode ganhar, sei lá, 30 salário mínimo. O que as pessoas não entendem, tirando a ironia, o que as pessoas não entendem é que, assim, o capitalismo, ele chegou no momento, há um bom tempo atrás, que ele se tornou plástico. O que isso quer dizer? Ele tem formas de ludibriar a gente para fazer com que a gente se sinta de uma classe que a gente não é. Então, fulano é de classe média, porque o IBGE falou que quem ganha acima de 5 mil reais tem 2 televisões, um micro-ondas e 2 geladeiras, é de classe média, então eu sou de classe média. E o meu coleguinha, que ganha 3 mil reais e só tem uma televisão e uma geladeira e não tem micro-ondas, é pobre. E não é, todo mundo é pobre. O que aconteceu? O grande lance cruel do mercado é que ele te dá uma coisa que as pessoas não tinham antigamente, que é o poder parcelar uma coisa cara. É igual quando você vai numa comunidade, o cara mora numa comunidade, falta dentro da casa dele comida, faltam os básicos, vai. Só que tem uma televisão de 50 polegadas na sala dele. Ou um carrão. Não, carro ele não tem. Não, porque ele não vai ter dinheiro para isso. Ok. Ele vai ter, mas a televisão ele pode parcelar em 34 vezes lá na loja X. Porque o capitalismo plástico dá a ele a sensação de que ele pode ter a mesma televisão que o patrão dele. Sim. É tipo uma cortina de fumaça para te ludibriar. E aí quando a molecadinha vira e fala, eu quero tênis que custa R$1.000, e vai lá e parcela em 12 vezes o tênis de R$1.000, porque o artista X usa o tênis de R$1.000. Só que o artista X, ele não comprou o tênis de R$1.000. Ele ganhou. É verdade. E o artista X, ele tá mais perto de ter milhões do que o cara que é trabalhador. Ixi. Entende? E o capitalismo, ele faz isso. E é um movimento muito cruel, porque as pessoas se perdem. Principalmente os jovens se perdem nesse processo. Sim. E hoje tá todo mundo tão perdido que todo mundo acha que tem direito a tudo. E por isso também que o nível da inadimplência dos jovens é muito alto. No Brasil é muito alto. Porque fica se iludindo, não aceitando a sua consciência de classe. É muito complicado, né? Então, não tô aqui para ficar falando que fulano é pobre, é rico, eu sou pobre, eu sou rico. Não é isso, né? Mas da gente ter um pouco de consciência do nosso lugar no mundo. Exatamente. Né? Até porque a burguesia, ela é um espaço muito para pessoas muito limitadas. Quem é burguês? Elon Musk, o cara lá do Facebook. Ele é essa galera. Quando se fala em gente rica, é esse dinheiro aí que essas pessoas compram. É os 2% do planeta. São pessoas que compram pessoas, né? Que tem poder para isso. Exatamente. Então, a gente tomar um pouco de cuidado. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda porque você tem a mesma televisão que o fulano tem, que você não, entendeu? Exatamente.
É muito complicado isso. Quando a gente começa a tratar sobre o capitalismo, as pessoas se negam, né? Uhum. Negam, eu não faço isso por causa disso. Não, e fala tipo, você é uma marxista, esquerdista, esquerdopata, blá, 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 e por aí vai. Eu tenho direito de ter televisão, você tem direito de ter tudo que você quiser. Só que você tem dinheiro pra isso. Mas não fique se gabando como se você fosse rico, porque você não é. Pois é. Essa palavra a gente tem que tirar do nosso vocabulário, amiga. E como nós não somos ricas, eu vou trabalhar, cuidar da minha vida. E eu também. A gente se vê no próximo. Beijo, gente.